Hoje é o quarto dia da campanha de jejum da devoção. O tema de hoje é Solus Christus, somente Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é o texto base dessa ministração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. De novo, vamos ler em voz alta todos juntos? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Feche os teus olhos e peça a Deus que fale com você nessa ministração. Pai, estamos abertos hoje aqui para a Tua voz. Venha, ó Senhor, com a Tua palavra e com a Tua unção se derramar sobre as nossas vidas agora. Nos abrimos, Senhor, para receber a Tua vontade. Fala conosco, ó Deus. Ministra a nossa vida, nós queremos ouvir a Tua voz. Este povo não está aqui para ouvir a minha voz, mas para ouvir a Tua. Usa-me e eu te darei toda a honra e toda a glória para sempre. Aos que estão ouvindo pela internet e acompanhando este culto, que da mesma forma o Senhor abençoe. E aonde chegar o som da minha voz, que a Tua glória se manifeste. No nome santo de Jesus, amém e amém, Senhor, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje de Solus Christus, que é uma doutrina que ensina que Cristo é suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus não precisa de uma ajudinha para ser o Deus que Ele é, porque Ele não só é poderoso, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é só importante, Ele é essencial em nossa vida. Há uma canção que diz que Ele é maior e melhor e mais importante do que o nosso respirar. Nós só temos vida porque Ele nos deu vida. Quase que não sai aqui, né? Nós temos vida porque Ele nos deu vida. O texto que nós lemos é um texto que explica muita coisa, daria para ministrar um ano inteiro só nesse texto, porque ele fala muita coisa. Paulo dizendo a Timóteo, no versículo 5 do capítulo 2, diz assim: porquanto há um só Deus. Quantos deuses nós temos? Um. Nós somos uma religião monoteísta, cremos em um Deus, um único Deus, Senhor e Salvador. Há um só mediador, apenas um intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É engraçado que no mesmo texto ele fala, porque há um só Deus e há um só homem, mostrando aqui que o nosso Senhor Jesus é o único ser que tem duas naturezas. Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. E esse Deus que encarnou, se esvaziou da sua glória e veio à terra em forma de homem, em figura humana. Ele veio e se tornou o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus nós fazemos todas as nossas orações, e somos atendidos através do nome de Jesus. João, o evangelista, o escritor, ele diz o seguinte, que quando nós oramos em nome de Jesus, a nossa oração é atendida. Pois tudo que nós pedirmos em nome do Senhor, Ele nos dará e Ele fará. É claro que vai junto com outras coisas, né? Conforme a vontade de Deus, conforme algumas coisas, mas é orando em nome de Jesus, que nós temos respostas das nossas orações. Agora, falando do que nós não acreditamos, porque isso é o que nós acreditamos. Ele é o nosso Deus, nosso único Senhor, único Salvador, suficiente. Mas da onde nasceu então essa doutrina, Solus Christus? Nasceu refutando heresias que a igreja romana pregava há 500 anos atrás. E infelizmente ainda prega 500 anos depois. Essa reforma, ela nasceu para combater algumas coisas que estão fora da palavra. Eu pesquisando sexta-feira sobre essa ministração, eu percebi quando que foi que o catolicismo se afastou do evangelho verdadeiro e bíblico. E eu pesquisando aqui, olha, o culto a Maria
foi instituído em 431 depois de Cristo. O culto a Maria foi instituído no ano 431 depois de Cristo. O culto às imagens em 787 depois de Cristo. E a canonização dos santos em 933 depois de Cristo. Veja, a igreja foi mudando a sua forma de lidar com o evangelho e criando coisas novas para então colocar a sua doutrina como base maior. Se a gente dizer assim para eles, olha, isso está fora da palavra, eles vão dizer assim, mas não está fora da igreja, porque para eles, como eu falei aqui na primeira ministração, a igreja é maior do que as escrituras. Para os católicos, as escrituras nasceram da igreja, e não a igreja nasceu das escrituras. Portanto, se eles quiserem criar uma coisa nova, agora eles podem, segundo a doutrina deles, porque eles acham o seguinte, como nós somos maior do que a igreja, nós somos maior do que a palavra, do que a Bíblia, nós podemos criar uma nova doutrina. Então foi instituída essas coisas. Maria é apresentada, por exemplo, como uma posição de intercessora, adjutora, mediadora, e ainda não oficializado como até corredentora da nossa salvação. Coisas que nós não acreditamos. Foi instituído também a figura do sacerdote vigário de Cristo. O Papa, aquele que pode ter as leis equiparadas com as escrituras. As encíclicas papais, as bulas, são maiores muitas vezes que a própria escritura. Visto isso, os reformadores, nós já falamos de vários aqui, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, pessoas que então quiseram reformar a igreja e dizer, não, peraí, não é Maria, não são os santos, não são pessoas piedosas que foram canonizadas, que vão chegar até o Pai, mas solos Christus, é um termo latino que quer dizer somente Cristo. Ele é o Senhor, o único mediador e suficiente para nos intermediar diante de Deus. Então, a reforma vem para combater essas heresias do catolicismo romano. Mas, bispo, espera aí, por que você está fazendo essa campanha aqui dentro da igreja se nós não somos católicos? A gente vai falar dos católicos aqui? Obviamente que não, irmãos. A gente, como protestante, igreja evangélica cristã, nós não temos santos, não temos imagens, nós não temos santinhos, nós não temos terço, nós não usamos crucifixo. Em contrapartida, as igrejas evangélicas não tem tudo isso que eu falei. Não tem um papa, mas tem o seu líder religioso que é idolatrado. Tem o candelabrozinho, tem a arca da aliança pequenininha, tem o óleozinho que veio de Israel, tem a areia da praia de Jerusalém, sei lá, tem a água do rio Jordão, a meia, sem o chulé, a fronha ungida, gospel, o sabão em pó do lavandeiro, o lenço, a vassoura que varre todo o pecado, o que mais? O sapato sei lá do que, o quê? O paletó que arremessa e cai 50 pessoas na hora que arremessa o paletó. A camisa ensanguentada de um líder religioso que tem poder de curar. E se nós somarmos o que a igreja protestante inventou de patuá e macumbinhas gospel, não, perdão, não é macumba, é boa cumba, porque é gospel, então, né? Se nós somarmos o que o protestantismo criou, o que vamos falar do catolicismo? Então nós não estamos ministrando uma reforma para os católicos, que Deus ministre o coração deles. Nós estamos aqui para Deus reformar o nosso coração e a nossa vida, a reforma é para nós. Essa campanha de jejum não é para Deus mudar os católicos. Se Deus assim quiser, Ele faça. E que Deus alcance, até através das nossas vidas. Mas nosso papel aqui agora é viver a nossa reforma. Quem crê
que precisa ser reformado, diga amém. Quem crê que Deus precisa mexer com o seu coração e falar assim: Senhor, tira tudo que não te agrada, amém? E faz uma reforma no meu coração. Se tiver que mudar agora, eu mudo já. Ontem nós juntamos para conversar sobre a doutrina da igreja, até umas 11h30 da noite lá em casa, e vimos que vamos mexer em algumas coisas. Eu não vou falar agora, depois eu falo, até se concretizar. Porque tem coisas que a gente vem carregando de um neopentecostalismo que nós somos ensinados, tem coisas que a gente vem carregando, até que chega uma hora que a gente fala assim: peraí, isso aqui é ou não é? Vamos reformar isso daqui ou vamos permanecer? Por exemplo, uma das coisas que falamos ontem é sobre o ministério pastoral. Nós colocamos isso na mesa ontem e perguntamos uns aos outros ali: existe pastora ou não existe pastora? É bíblico ou é antibíblico? A gente sabe que não tem na Bíblia nenhuma pastora, a não ser Raquel, que era pastora de ovelhas, que não tem nada a ver com pastora de ministério, não é? É ou não é? Mantém ou não mantém? Ou tira todo mundo, que não é ninguém mais pastora, inclusive a minha esposa. E refletimos sobre isso. Essa eu vou falar a resposta para vocês, tá? Nós pensamos que o melhor nome que se adequa à função delas é realmente pastora. Não adianta mudar para missionária, para agradar as pessoas, serva, esposa de pastor. Não adianta, o papel delas na igreja é o pastoral, então é o melhor nome que se adequa a ela. Embora não esteja na Bíblia, não causa nenhum tipo de heresia e nenhum tipo de distorção da palavra de Deus. Lemos os textos, refutamos e conversamos sobre aquilo que é verdadeiro ou não é, porque nós estamos abertos para isso, irmãos. Eu sempre falei para vocês, a Cal tem um slogan interno nosso: nós queremos ser a igreja que o Senhor sonhou aqui na terra. E se nós não estamos agradando a Deus, a gente muda já. As pessoas não vão gostar, problema de quem não está gostando. Nós queremos agradar a Deus. Nós queremos agradar o Senhor, e nós tivemos que se machucar, se doer a reforma, não importa, nós vamos nos reformar todos os dias e moldar nossa vida segundo a vontade de Deus. Aleluia. O problema é que o Evangelho está se moldando às necessidades das pessoas. As pessoas estão querendo igrejas que pregam vitória. Um pastor me disse assim: você viu, nós precisamos fazer um marketing melhor. Eu falei, achando que era coisa verdadeira. Sim, ele falou assim: você vê fulano de tal, fica todo suado no culto, e ovelha gosta disso. Como é que é, irmão? Você viu? Ele fica suadão, suado mesmo, e aí todo mundo vê ele suado e vê como ele se dedica. Eu não vou ficar, primeiro que eu não transpiro nada. Segundo que eu não vou ficar suado para poder irmão, olha a ideia de pastores. Não é isso. O Evangelho não vai se moldar às necessidades. Não é assim, senta aí e aproveite o culto que preparamos para vocês. Não. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus. As igrejas mais cheias são as que pregam heresias. Aquelas que pregam mais assim, agora é só vitória. A sua vitória vai ter sabor de mel, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Agora, a igreja que prega contra o pecado, para você se transformar, que você não vale nada, mas Ele gosta de você. Você lembra desse louvor? Você não vale nada, mas Ele gosta de você. E se a gente prega muito disso, não atrai tanto quanto pregar assim, venha, que serão 7 semanas de vitória. E geralmente as 7 chaves, 7 muralhas, 7 não sei o que e tal, que não muda nada a vida de ninguém. As pessoas querem fazer jejum para mudar a Deus. Estou fazendo um jejum pelo meu milagre. Aí Deus fala, é assim, você quer me comprar? Você fica passando fome para você ter um milagre, é isso? Você se mata de passar fome, e você fala, eu quero meu milagre. Deus, eu estou jejuando por uma bênção.
Ou eu estou jejuando para que o Senhor faça um milagre na minha vida, porque o jejum não muda Deus, o jejum muda a mim. E as palavras proféticas do começo do ano, estamos em outubro, vai começar agora as palavras proféticas do começo do ano. Nesse ano, Deus vai ser o Deus da família. Nesse ano, Deus vai ser o Deus da colheita. Nesse ano, vai ser o Deus da prosperidade. Como se no ano passado não fosse. E o outro ano não fosse, o outro ano não fosse. Esse ano, o céu vai mudar uma chave. E agora vai ser o ano de tal coisa. Por que então que nós não mudamos a chave aqui, do nosso coração? Esse ano eu vou ser da minha família. Esse ano vai ser o ano da colheita, porque eu vou semear muito. Esse ano vai ser o ano da minha vitória, porque eu vou trabalhar. A gente só quer mudar a Deus, mas e a reforma interior? Então, nós vamos pregar um Deus transformador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é um Deus transformador que muda e transforma a nossa vida. Por isso, você vai olhar para dentro de você nessa campanha que estamos fazendo. Você vai olhar para o seu interior e vai pensar assim: o que é, que nem só na Escritura, o que é que eu estou fazendo fora das Escrituras? Falamos de sola gratia, somente a graça. O que é que eu estou querendo pagar e comprar a Deus, sendo que é pela graça? Como é que eu pago uma coisa que é de graça? Estou comprando meu milagre com ofertas, comprando com envelopes especiais, comprando com sacrifício, daqui a pouco eu estou subindo a escada de joelho. Então o que é que eu estou fazendo de errado? Sola fide, somente a fé. O que é que eu estou fazendo além da fé? Querendo mais uma vez penitências, querendo mais uma vez algumas coisas além do que a fé, porque a única coisa requerida pelo Senhor é a fé. Querendo fazer boas obras, para ver se Deus me olha, e não há o que eu faça de bom para que Ele me ame mais, e nem o que eu faça de mal para que Ele me ame menos. E hoje, nessa campanha, Solos Cristos, o que será que além de Cristo eu estou usando na minha fé? Será que eu tenho um patuazinho lá na minha casa, um mezuzá de uma religião judaica na porta da minha casa? Alguém aqui pegaria, por exemplo, um preto velho e colocaria na sua casa? Por que você coloca mezuzá? É porque mezuzá é do judaísmo, e o preto velho é do candomblé, é outra religião, irmão, é outra religião. Aí eu tenho a Arca da Aliança lá em casa, uma réplica, leia Jeremias 3,16, não faça outra arca, nem se lembre dela. Não é para fazer réplica, mas a gente tem a arca e coloca ela virada para a parede. E acha que a Bíblia vai ser o patuar. A Bíblia está aberta no Salmo 23 para espantar maus espíritos. Gente, o que é que eu estou usando além de Jesus? Jesus é o único Senhor, suficiente, Salvador das nossas vidas. Em que mais que eu estou alicerçado? Eu estou alicerçado num líder religioso, que quando muitas vezes o líder cai porque é pecador, eu caio junto. Quando ele erra, eu erro junto. Qual é o meu fundamento? Aonde eu estou fundamentado? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o texto diz assim: e ninguém põe a outro fundamento, senão o qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém põe a nenhum outro fundamento a não ser Jesus, o nosso Deus. Eu não estou fundamentado em mais nada a não ser a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vamos falar um pouco de Jesus. E como eu me alegro de falar de Jesus. Ah, meu Deus. Como eu me emociono em falar do Senhor que deu a vida por amor a nós. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 19. Veja a descrição do apóstolo Paulo sobre Jesus Cristo, do versículo 15 ao 19. Este está falando de Jesus, tá? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Primogênito no sentido de relevância, não é que ele foi criado, ele é o mais relevante da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Preste atenção, o nosso Deus é um Deus autoexistente. É uma pergunta que sempre o ateu quer fazer para a gente, né? A gente fala assim para o ateu, quem te criou? Aí ele fala, eu vim do macaco. Aí você fala, quem criou o macaco? Aí ele fala de uma outra espécie. Aí você fala, quem criou essa espécie? Ele fala de uma outra espécie. Você fala, quem criou essa primeira espécie? Ele fala de uma molécula. E quem criou essa primeira molécula? Aí chega uma hora que acaba. Até que ele fala assim, foi Deus. Certo? Aí ele vira para você e diz assim, quem criou a Deus? Aí você tem que ter resposta. E a resposta é, o nosso Deus é um ser autoexistente. Não houve tempo em que ele não existisse, e ainda ele é o criador de todas as coisas que existem, inclusive do tempo. Por isso que não há tempo que ele não existisse, ele criou o tempo, ele é transcendente ao tempo. E assim como ele não depende de nada fora de si para existir, ele faz com que todas as coisas que existam dependam dele para existir. Você entendeu isso ou não? Assim como ele é tão autossuficiente, autoexistente, que ele não depende de nada de fora de si para existir, ele ainda faz com que todas as coisas que existam dependam dele. Por isso que o texto fala assim, ó, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo. Irmãos, o nosso corpo ele até vive sem alguns membros. Você arranca uma mão e a gente vive ainda. Você arranca um pé, ele vive. Você arranca um membro, um órgão do seu corpo, você arranca um rim e você está vivo. Você arranca uma vesícula, né? Eu perguntei, quem aqui não tem vesícula? Está vendo? E você está vivo, né? Ou não? Tá vivo. E você está vivo. Agora arranca a cabeça. Só a mula sem cabeça para viver, né? Sem cabeça, porque não existe outro ser, além da mula sem cabeça mitológica, que viva sem uma cabeça. Portanto, nós não vivemos sem ele. Versículo 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Não quer dizer que ele morreu primeiro, muitas pessoas morreram antes dele. Ele foi o representante dos primeiros que morreram e ressuscitaram. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é 100% Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso na igreja não há espaço para um bispo universal. Não há espaço para o lugar que é somente de Jesus Cristo, que pertence somente a Ele, que é o cabeça da igreja, que é o noivo, que um dia vai desposar a sua noiva. Não existe outra pessoa que pode ocupar este lugar. Por isso hoje eu vou falar 4 coisas que somente Jesus pode fazer. Hoje eu vou falar 4 solos Cristos. Primeiro, solos Cristos é capaz de nos tirar das trevas. Amém? Diga para o irmão assim, só Jesus na sua vida. Já dá aquele negócio, né? Só, irmão, para transformar você, só Jesus na sua vida. Colossenses 1,
13 e 14. Abra aí, está em Colossenses 1 aí, já, né? Vá no versículo 13 e 14. Somente Jesus é capaz de nos livrar das trevas. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, todos nós que tivemos um encontro com Cristo, tivemos a nossa vida transformada. Quem nós éramos antes de encontrarmos o Senhor? Quem nós éramos? Sabe, se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim para você: olha, eu estava vindo para cá, de repente, meu carro quebrou lá na Via Expressa, aí eu fui ver o que era. Quando eu fui descer do carro, abri a porta, veio um caminhão a 100 km por hora e me atropelou. Me arrastou 200 metros. Assim que ele passou por cima de mim, veio um outro carro e me atropelou de novo. E eu andei mais 100 metros. Aí eu voltei andando, entrei no carro, fiz ele pegar, voltei e estou aqui pregando. Você vai olhar para mim e falar assim: atropelado. Um caminhão. Te arrastou 200 metros. Depois veio um outro carro ainda e mais 100. E você está aí, magrinho, perfeito estado, pregando. Acredito em você. Resumindo a história, não é possível que você teve um encontro com um caminhão. Da mesma forma, pessoas que não se transformaram e dizem assim: eu tive um encontro com Cristo. Você olha uma pessoa e diz assim: não parece que você teve um encontro com um caminhão. Entendeu? Não parece que você teve um encontro com aquele em quem reside toda a plenitude do Deus verdadeiro. Não parece que você teve um encontro de transformação. Talvez você teve um encontro com amigos, com homens, com pessoas, mas só Luz Cristo é capaz de te tirar das trevas e te colocar na maravilhosa luz. Somente Jesus é capaz de transformar a sua vida. Irmãos, quem nós éramos antes de conhecer a Cristo? Eu fico pensando onde eu estaria hoje, se eu não estivesse aqui, irmão. Ah, meu pai, se meu pai não tivesse me encontrado, aonde você estaria? Quem é que acha que não estaria vivo hoje, se Jesus não tivesse te encontrado? Levante a mão. Você acha que você fala: na minha vida, acho que agora eu estaria morto? Não é verdade? Se não tivesse morto, você ia estar com 5 filhos, você ia estar com umas 3 famílias, você ia estar com, né? Você ia estar com todo bagunçado, desempregado, todo mendigo na rua. É ou não é verdade? Jesus não transformou nossa vida. Nós tivemos um encontro com Ele, e Ele não nos libertou. Ele tem poder de libertação. Só Jesus é capaz de transformar o seu familiar que está nas drogas. Só Jesus é capaz de transformar o seu familiar que está com uma síndrome do pânico, com uma depressão profunda. Só Jesus é capaz de transformar o seu casamento. Só Jesus é capaz de transformar a sua vida. Ele faz isso ao redor do mundo. Só Jesus é capaz de transformar você que está me assistindo pelo YouTube. Ele é capaz de transformar você. E uma das coisas até de uma defesa apologética que nós temos, quando alguém pergunta assim: tudo isso daí é mentira, é comprado, os testemunhos são comprados. É só você olhar para o mundo inteiro. Você vai lá no Acre e os testemunhos de encontro com Cristo, experiências são os mesmos. Você vai para o Sudão e o relato é o mesmo. Você vai para a Espanha e o relato é o mesmo. Você vai para o Japão e o relato é o mesmo. Quando milhares e milhões de pessoas falam a mesma coisa, nós vemos o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Só Ele é capaz de nos libertar.
João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Segundo, somente Jesus é capaz de te ligar ao Pai. Deus, eu preciso que a minha oração seja ouvida. Eu preciso que o Senhor ouça o meu clamor, enquanto eu estou clamando aqui na tua casa, eu preciso que o Senhor me ouça. E você vê, alguns anos atrás, tinha uma frase que talvez você já ouviu, que é assim, ó: quando o filho não atende, pede para a mãe que o filho atende. Você já ouviu essa frase? Assim, uma alusão a fazer o seguinte: se você está orando e Jesus não está resolvendo, pede para a mãe, uma alusão a Maria, pede para a mãe que o filho atende. Espera aí. Não, porque ela é mediadora, ela é intercessora. Não, ela não é intercessora. Para os católicos, Maria, ela nasceu virgem, claro. Ela viveu virgem, concebeu virgem o Senhor Jesus, até aí nós concordamos. Aí daí para frente não concordamos mais. Porque para os católicos, ela permaneceu virgem mesmo depois de ter concebido Jesus. Só que a Bíblia mostra em Mateus 13:55, que Jesus tinha 4 irmãos. Né? A Bíblia mostra também que a lei judaica obrigava a esposa a consumar o casamento com o seu marido. Se Maria permaneceu virgem, então ela era pecadora. E não poderia ser a Imaculada Conceição. Porque eles acham que Maria nasceu sem pecado, e é uma mentira, porque ela é descendência de Adão, assim como nós. Nasceu pecadora como nós nascemos pecadores. Viveu sem pecado e morreu sem pecado. E por isso ela é intercessora. Nenhum outro intercessor pode ser intercessor no lugar de Jesus Cristo. Não há outro mediador. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente por Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos. Eu vi um debate uma vez do Silas Malafaia com um padre, e eles estavam discutindo aí o padre falou assim: olha, você não intercede pelos fiéis da sua igreja? Então, nós oramos para que os santos intercedam por nós também. Você não faz oração intercessória pelos fiéis e pelas pessoas? Então, os santos fazem orações intercessórias a nosso favor. Aí o Silas Malafaia falou assim: tem uma pequena diferença, pequenininha diferença entre mim e um santo. É que eu estou vivo e ele está morto. É uma pequena diferença, assim, quase nenhuma. Tipo, eu estou vivo e ele está morto. Então nós intercedemos porque estamos vivos, mas quem já morreu não tem poder de interceder. Pois bem, o nosso Deus viveu, morreu e ressuscitou e está vivo intercedendo por nós. Aleluia! Ele é o único capaz de interceder por nós. E é muito legal a gente ver esse texto de Timóteo que nós lemos, que ele é mediador, porque no mesmo texto fala que ele é Deus e fala que ele é homem, porque só um Deus com todas as prerrogativas divinas, e também um Deus com todas as prerrogativas humanas, pode fazer a ligação perfeita entre o homem e Deus. Aleluia! Glória a Deus! Naquele filme A Cabana, não sei quem assistiu, mas que parece ali as pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o personagem principal ali, ele parece que não se dá muito bem com o Espírito Santo e com o Pai, mas com o Filho. Chega uma hora que ele fala: eu me dou melhor com você, eu converso melhor com você.
Aí o filho fala, vai ver porque eu encarnei e vivi na terra, e conheço as suas limitações, e conheço os seus problemas, porque eu também sou homem. Né? Então só um Deus, que se fez carne por amor a nós, pode ser o nosso intercessor. Só Ele pode nos levar ao Pai. Eu vou ler um texto, Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ao falar o nome de Jesus, o joelho se dobra no céu, aqui na terra e até debaixo da terra. Ao ouvir Jesus, o joelho se dobra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, irmão. Aleluia. Terceiro, solos Christus. Solos Christus é capaz de nos dar a salvação. Somente Jesus pode me dar a salvação. Ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode pagar a salvação, não é o que eu faço para obter a salvação. Ninguém é capaz de me dar a salvação, Ele é o único capaz. Põe na tela aqui para mim, Cleide, por favor, Atos capítulo 4. Ninguém é capaz de me dar a salvação, a não ser o único nome, o único ser e o único Deus, poderoso para isso. E sabe, irmãos, a gente fica preocupado com tantas coisas da terra. Hoje pela manhã, antes de vir pregar aqui no culto da manhã, eu saí da minha casa, e na minha casa está com um problema. Por várias vezes batem pessoas da rua, moradores de rua, mendigos na minha casa. Eles batem lá e quando eu vou atender eles falam assim para mim, ô tio, ô senhor, por favor, você me dá um trocado que eu tiro os matinhos aqui da porta da sua casa? Esse dia eu fiquei pensando, meu Deus, deve estar um matagal na porta da minha casa, porque todo mundo que fala que quer tirar o matinho da porta da minha casa. Então eu falei assim, eu vou sair hoje. Passou um rapaz essa semana, eu dei R$4 para ele lá, ele falou, não precisa limpar não, pega R$4 aqui, vai comer, você quer trabalhar, vai comer alguma coisa, sei lá, dei um trocadinho para ele comer na feira. Aí eu saí de casa hoje e falei, não, eu vou olhar para a porta da minha casa, deve estar, né? Quando olhei, tinha uns matinhos bem pequenininhos, que nasce no meio dos pisos, não tem assim, acho que a chuva, né, nasce uns matinhos assim no meio do piso, perto do muro, tá? Eu olhei e falei, Deus, eu preciso de um tempo para cuidar da minha casa. Eu preciso parar um dia aqui, arrancar os matinhos, pintar essa frente, passar um verniz aqui no portão. Comecei a pensar, né? E aí sempre passa na nossa cabeça, gente, assim, tá vendo? Você está enfiado na igreja, você está fazendo muita obra, olha aí a sua casa, né? E eu, Deus, está vendo, Deus? Aí vou no culto da manhã, vou no culto da noite, tem aconselhamento depois, e tal, olha os matinhos aí e tal. De repente vem uma voz do Espírito Santo no meu coração e diz assim, Tarles, isso é vaidade, uma hora você cuida disso, porque você está preocupado com casas que vão ficar, mas eu te chamei para você cuidar de casas que vão subir. Aleluia. Às vezes, pessoal, a gente está preocupado muito com a casa da terra que vai ficar. A gente está preocupado muito com a vida da terra e esquece da eternidade da salvação. Aliás, tem igrejas que nem pregam mais sobre a volta de Jesus Cristo. Tem igrejas que não pregam mais sobre a redenção, o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do julgamento. Tem igreja que não prega mais sobre isso, que um dia Ele voltará e que essa é a nossa maior esperança, que um dia o céu vai se abrir
e o Rei da Glória virá com os seus anjos e todos os seus servos para arrebatar a sua igreja e nos levar para morar com Ele num lugar que Ele preparou. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, a fim de que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele disse em João capítulo 14. Essa é a maior esperança que nós temos, a salvação que só vem por um, que é o caminho, Atos 4, 12, Atos 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E no versículo 11 ele fala: este é Jesus, ou este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele é o único capaz de nos dar a salvação. E eu encerro essa ministração hoje, irmãos, para falar que Ele é o único capaz de nos amar dando a própria vida. Só Jesus é capaz de morrer pelos pecadores, de olhar para um bando de pecador como nós, pessoas maldosas, malfeitores, olhar para o estuprador, o roubador, o ladrão que roubou o carro do Dodô, olhar para o infeliz, daqueles que queimaram lá em Janaúba, aquelas crianças, olhar para os malfeitores ao lado da cruz, um à direita e um à esquerda, olhar para os mentirosos, para os adúlteros, corintianos e pessoas que não servem a Deus. Tira corintiano, porque eu estou falando de pecadores, então aí entrou na lista. Pessoas que não mereciam nada, só Jesus foi capaz de fazer isso. Parece que houve uma conversa lá da Trindade antes da criação do mundo. Eu vou conjecturar isso daqui, quem fala muito bem sobre isso é o Ariovaldo Ramos, acho que o Ed Renekiewicz fala bem sobre isso também. Sobre uma possível conversa que aconteceu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece que o Pai falou assim: estou com uma vontade de criar um universo, com coisas tão incríveis. Estou com uma vontade de criar planetas, sistemas solares, estrelas. Pegar um planeta, habitar com pessoas, animais, vegetação, mares, coisas coloridas, coisas lindas. Mas eu quero criar pessoas e seres com escolha. O Espírito Santo falou assim: aí você vai ter um problema. Você sabe, você é onisciente, presciente, você sabe. Se você criar pessoas livres, elas vão te trair. Assim como os anjos te traíram. O Pai falou: eu sei, mas eu queria tanto derramar o meu amor em alguém, eu queria compartilhar o meu amor com alguém. Eu não tenho com quem compartilhar. O Espírito Santo disse assim: eu sei, eu tenho esse mesmo sentimento, eu amo tanto, eu queria compartilhar o meu amor. Que pena, se eu criar essas pessoas, elas vão se perder, e eu precisaria resgatá-las, mas o preço seria muito alto, porque eu mesmo teria que descer e resgatá-los. Então, no cantinho ali, o filho levanta a mão e fala assim: Pai, essa é a tua vontade? Eu compro eles para você. Pode criar. Eu sei, eles vão se perder, mas eu desço lá, me esvazio dessa posição que eu tenho de glória, eu vou até a terra e compro eles de novo para vocês. O pai vira e diz assim: mas a perda vai ser muito grande, eu vou sofrer, você vai sofrer e eles vão sofrer, porque se eu criar haverá mortes, haverá dores, haverá percas.
Então o Espírito Santo fala assim: então eu desço também. E eu consolo todas as perdas que eles tiverem, enquanto nós não fizermos a redenção do mundo inteiro. Esse foi o plano. Esse foi o plano. Então em João capítulo 14, vamos ficar em pé e abra comigo a sua Bíblia em João 14. Pode deixar aí. Em João 14, abra comigo a sua Bíblia. Perdão, João 1, eu falei João 14, é do 1 ao 14, João capítulo 1, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: como eu me emociono em falar de Jesus Cristo. Veja comigo, irmão, se você é crente mesmo, se esse texto aqui não emociona você. Veja, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu Jesus, diga amém. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler de novo o versículo 14 em voz alta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Ele veio à terra, habitou nessa terra, se esvaziou da sua glória. Ele mesmo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória e o seu poder como glória do Filho de Deus. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não precisamos pregar outra coisa. Solos Cristos basta. Somente Jesus basta. Eu encerro a ministração de hoje dizendo uma historinha para vocês. O mundo começou a sofrer de uma grande epidemia. Começou numa cidadezinha, depois para uma metrópole, se espalhou pela Europa, uma epidemia, uma praga terrível. Logo essa praga se estendeu até a Ásia, depois chegou ao novo continente, na América, na Oceania, e não tinha solução. Uma peste mortal, uma epidemia que não havia jeito, não havia cura. Os médicos e especialistas estudando sobre aquilo, não encontravam solução alguma para esse problema. De repente, numa cidadezinha pequena, que ninguém dava valor, nasceu uma criança, um recém-nascido. E para que todos ficassem abismados e assustados, para a surpresa de todos,
aquela criança nasceu sem a contaminação daquela praga e daquela peste. Os médicos rapidamente então foram analisá-lo e estudá-lo, um recém-nascido, que não estava infectado com essa peste. E ao fazer exames no seu sangue, constataram que o seu sangue tinha o antídoto para a salvação de toda a humanidade. Então os médicos rapidamente fizeram um relatório de autorização e trouxeram aos pais. Disseram assim: o seu filho tem o antídoto contra esta praga, e nós queremos a autorização de vocês, para que vocês autorizem nós tirarmos o sangue dele, para fazermos vacinas e vacinar o mundo inteiro. Os pais olharam uns para os outros e se orgulharam do seu filho, porque disseram assim: que privilégio, o nosso filho tem no seu sangue a cura para toda essa humanidade perdida que não tem mais solução. Os médicos então disseram assim: não, mas vocês não leram bem o termo de autorização. Nesse termo nós escrevemos aqui que só um pouco do sangue não vai servir. Nós vamos ter que tirar todo o sangue dele. E obviamente, ele não vai sobreviver. Por isso nós queremos autorização, para que você autorize nós tirarmos a vida do seu filho, para que ele salve a humanidade inteira. Essa ilustração, ela mostra exatamente o que o Pai fez com o seu Filho Jesus. Sabia que só um pouco do sangue não bastaria, mas que o sangue todinho, inteiro, vertido naquela cruz por amor a nós, fazia do nome de Jesus então o nome que está acima de todo nome, único capaz de nos dar a salvação, porque este sangue nos comprou. O Pai autorizou a sua vinda. O Pai por vezes dizia assim, enquanto ele estava aqui na terra: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Ele morre por amor a nós, por isso que hoje nós damos a nossa vida a Ele.